passarinho, porque eu vim sozinho. Eu, a viola e Deus, vim parando assustado, espantado com as pedras do caminho. Cheguei bem cedinho, eu, a viola e Deus, esperando encontrar o amor. Ele era um idealista, no sentido sincero e bom, compreendeu? Agora foi vítima dos políticos. Um homem que tinha uma visão e tinha um ideal muito grande. Então a gente admirava de encontrar um homem com tanto ideal como ele tinha. Tanto amor ao Brasil, tanto amor ao trabalho que ele vinha fazendo. Mas o Juscelino me disse, no almoço, que te conhecia Bernardo. Que quando era em Belo Horizonte, Bernardo, quando chegava, as moças todas ficavam, só olhavam para Bernardo. E ele, Juscelino, que era o pé de valsa, né? Isso eu não sei se você estava brincando comigo. Quando Bernardo Sayão nasceu no primeiro ano desse século, no Rio de Janeiro, os ideais positivistas que nortearam a proclamação da República estavam em pleno curso. A necessidade de consolidar o território nacional com a demarcação de fronteiras e a expansão rumo ao centro-oeste inspiravam novas entradas e bandeiras. Filho de um engenheiro da Rede Central do Brasil, Sayão cresceu ouvindo histórias de construção de estradas, expedições e aventuras protagonizadas por homens como o Marechal Rondon, já nessa época, modelo pronto e acabado do moderno bandeirante imaginado pelos positivistas da Primeira República. Quando se formou em agronomia e entrou para o Ministério da Agricultura, Sayão aceitou de bom grado a missão de implantar a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a CANG, projeto de reforma agrária criado em 1940 por Getúlio Vargas para ocupar o Planalto Central. Embutida no projeto da colônia, uma ideia iria ocupar toda a existência do jovem agrônomo: a construção de uma rodovia ligando o sul ao norte do país, a Transbrasiliana. Nós estamos na beira do Rio das Almas e ele então atravessou o rio. Botou o facão na boca e atravessou o rio. E o Rio das Almas era misterioso, sabe? Olha, a colônia, começou muita dificuldade, tudo, né? Porque guerra, dinheiro custava muito a chegar. Ele foi dividido naqueles lotes. A distribuição de terra atendia as pessoas carentes, agricultores e que tivessem família. Quem não era casado não recebia terra. Então a pessoa recebia a terra, localizava-se do terreno para depois dar a escritura definitiva. Agora havia uma carência de 10 anos que a pessoa não podia vender a terra. Compreendeu? Posteriormente, os políticos conseguiram derrubar essa carência de 10 anos e então começou a venda indiscriminada de terra. Sayão dirigiu a colônia de 1941 a 1950. Organizou os agricultores e a distribuição dos lotes de terra. Precisava, porém, de tratores para trabalhar. Foi ao Rio de Janeiro e, vencendo a má vontade da burocracia, conseguiu comprar 72 tratores. O comboio, tendo à frente o próprio Sayão, partiu do então Distrito Federal e demorou 42 dias para chegar à colônia. Ele ficou machucado na colônia agrícola, que teve que dar batata inglesa para porco, porque não tinha como escoar.
essa produção. A primeira colheita foi tão farta que os excedentes abasteceram as cidades de Anápolis e Goiânia. O problema agora passa a ser o escoamento. Faltavam estradas. Sem autorização, Saião desvia parte de uma verba destinada à construção da sede da colônia e abre uma estrada até Uruaçu. O Saião saiu daqui por uma denúncia. Ele foi demitido da colônia. Viu? Denúncia de políticos aqui da cidade. Que ele havia recebido uma verba, feito uma ponte, e que essa ponte beneficiava uma fazenda que ele possuía do outro lado. Porque o Rio das Almas limitava a colônia. Do outro lado era o município de Jaraguá. E ele havia comprado uma fazenda e essa ponte ligava diretamente na fazenda dele. Porém, beneficiava uma região muito grande, que todo o comércio era feito aqui. Então, baseado nessa denúncia, e por questões políticas, porque já quem estava no poder era o presidente Eurico Gaspar Dutra, né? Não era mais Getúlio Vargas, então o que é que aconteceu? Demitiram ele sumariamente. Era a denúncia que ele desviava a verba. Mas, de fato, ele desviava, como no exército, eu já fui no exército, e se desvia. Às vezes nós tínhamos muito dinheiro para dar comida a cavalo e não tinha dinheiro para dar comida ao soldado. Então, tirava aquele dinheiro do cavalo e dava para o soldado. É uma química dentro da burocracia. E este segundo grande momento nós devemos a Juscelino Kubitschek e a Bernardo Saião. Então perguntou o Saião que tempo ele ia gastar para ligar Brasília a Belém do Pará. Doutor Saião disse 2 anos. Juscelino ficou admirado 2 anos. E ele ligou em menos de 2 anos. No início de 1959, apenas 30 quilômetros separavam as duas frentes de trabalho. A primeira vinha do sul, comandada pessoalmente por Saião. E a segunda vinha do norte, tendo à frente o engenheiro Valdir Buide. Juscelino marcara a inauguração da estrada para 31 de janeiro, em Cercadinho. Ali o grupo de Saião abriu uma clareira que serviria como campo de pouso para receber a comitiva do presidente. Então, neste dia, um domingo pela manhã, ele chamou os chefes de turma, né? Para ele dar uma disposição detalhada do serviço a seguir. Pegou o mapa, abriu sobre as pernas, sentou na rede, descanchado assim, com o mapa nas pernas, né? E ali nós estávamos todos em roda, né? Eu que faço camisa de poção mais séria, ele fiquei pelo lado da cabeceira da rede, olhando melhor para o mapa, né? Por cima da cabeça dele. Aí quando o professor de fora, o vento está para lá, as árvores estão... aquele rangido, né? Matou uma grossa na outra. Aí, quando a turma gritou, olha o pau, muita gente correu de baixo. E ele não teve tempo de tirar a perna. Quando ele foi fazendo assim para se levantar, tirar a perna, o galho caiu de lá para cá. Como ele estava assim, as farpas que veio, quebrou aqui a omoplata, bateu aqui no cabeça dele, calcou que ele ficou com o queixo topado. Aqui. Quebrou a omoplata dele, a clavícula que ele topou aqui na omoplata, e entrou muitas farpas, das quais como ele estava assim, saiu umas 2 aqui embaixo. Aí o galho tombou. Para o lado, ele ficou ali. Aí chegaram com a vara, deslizaram, limparam, nós amarramos a rede e tomamos o caminho de cerca de 100 homens. Nós conduzimos eles cerca de 40 quilômetros, né? O helicóptero, quando veio, passava, via o povo naquelas aberturas, mas não podia baixar, né? E nós ia vindo já cerca de 4 da tarde, quando ele baixou aí nessa clareirazinha e recebeu o corpo de outro para conduzir para sair, né? Na manhã do dia 15, um avião sobrevoou o acampamento.
O piloto estranha os gestos desesperados dos trabalhadores que se encontravam em terra. Vê então um homem deitado com a roupa vermelha de sangue. Saião acabara de ser atingido por uma árvore. À tarde veio o helicóptero e o engenheiro foi removido para a Sailândia, onde morre às 7 horas da noite. A notícia correra vencendo distâncias e penetrou a floresta. Em Belém a repercussão foi intensa. Brasília parou. Morto estava o último bandeirante. Benedito II, motorista do jipe e companheiro de andanças pelo Brasil Central, quando teve a notícia do que acontecera ao chefe, levou a mão ao peito e caiu morto. No dia seguinte foi a romaria ao cemitério de Brasília, demarcado por Saião. Tão novo era o cemitério que 2 quilômetros de estrada tiveram de ser construídos durante a noite para dar passagem ao duplo cortejo. Os corpos de Saião e Benedito inauguravam o Campo Santo. Toda a cidade presente. Nada semelhante jamais ocorreria no Distrito Federal. Com a morte dele, o pessoal queria tudo ir embora. Ninguém queria continuar. Aí foi a hora que a gente usou de certo argumento, ou por intuição, ou por dedicação, falei, não, nós vamos fazer a vontade dele. Vocês sabem, ninguém de vocês é mais ligado com ele do que eu. E a vontade dele é ligar a estrada. E ele não vai ficar satisfeito com a estrada sem ligar. Aí uns chorou, outros falou que não ia, outros queriam ir embora. Falei, o avião tá aí para quem quiser ir, porque lá só saía de avião. Aí, quando eu falei que levava todo mundo que quisesse ir embora, quem não quisesse ficasse lá. Aí a maioria aceitou, nós nem. Aí que foi mais, aí foi um esforço muito maior para cumprir o que ele tinha falado. 15 dias após a morte de Saião, as duas frentes de trabalho se encontraram, realizando a tão esperada integração nacional. A rodovia Belém-Brasília não consolidou o projeto de colonização e reforma agrária imaginado por Saião. Em vez de agricultores, atraiu para toda a sua extensão centenas de madeireiras e novos latifúndios. A floresta foi invadida. A terra era do dono. O Brasil moderno, desenvolvimentista, repetia o passado. E assim foi. E assim continua sendo.